Oi, oi, oi! Vamos lá para mais um episódio do Redireção Podcast. Hoje a Renata tá um pouquinho diferente aqui do meu lado, né? A Rê hoje teve uma intercorrência e o Bruno vai me ajudar a conduzir o programa de hoje, que está, assim, especialíssimo. Hoje a gente tem um convidado que a gente tá tentando agenda com ele tem algum tempo e o nosso coração tá, assim, cheio de alegria de poder ter aqui Pastor Rafael Abdala. Que honra recebê-lo, pastor. Muito obrigado, viu? Pastor, obrigada pela disponibilidade, obrigada por, no meio dessa agenda corrida, e encontrar um tempinho para falar com a gente aqui no Redireção. É um privilégio muito grande para nós. Deus abençoe pela disponibilidade. Olha, para mim uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Todo carinho pela IPP-TV, pelo podcast Redireção. E eu tô de fato muito honrado. Para mim é um presente de Deus estar aqui na companhia de vocês dois. Obrigada, Obrigado, pastor. O presente é nosso. Bom, eu vou apresentar para vocês, vou falar rapidinho, assim, quem é o pastor Rafael Abdala, apesar de já ser conhecido aí nas redes sociais e YouTube, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o pastor Rafael Abdala é casado com a Ana, formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Em Teologia pelo Centro de Educação Teológica Batista do Espírito Santo e em Mecânica nível técnico pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Ele tem MBA em Liderança e Gestão pela PUC, membro da diretoria da Convenção Batista Brasileira, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, colabora como professor no Seminário Teológico Batista Mineiro e na Life Shape Brasil, em Brasília, foi presidente da subseção Guarapari da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, integrante da Ordem dos Advogados do Brasil e idealizador do projeto Redes de Voluntários que atua na promoção de dignidade social à comunidade local. Uau, pastor! Como assim? Advogado? Formado em mecânica. Você viu só? Técnico. Que currículo, hein, pastor? Que currículo. Eu gosto de resumir isso tudo como casado com a Ana. Casado com a Ana? Legal. Bom, aí ganhou o coração do Redireção, porque o Redireção, ele nasceu, pastor, com esse objetivo, né? A gente quer, de fato, falar sobre o ministério mais importante que a gente tem, né? Que é a nossa família. O Redireção, ele quer trazer para as novas gerações que é legal ser casado, que é legal ter filhos, que é legal servir a Cristo, que é legal viver o extraordinário de Deus no ordinário do nosso dia a dia, né? Então, ser casado com a Ana é o resumo do teu... Esse é o ponto máximo. A Ana, ela é um presente de Deus na minha vida. As nossas origens estão distintas. Os pais da Ana são casados há muito tempo, sempre foram crentes, têm uma vida legal. E eu vim de um lar completamente disfuncional, né? Meus pais não eram convertidos, a minha família veio de um processo de falência material, a enfermidade do meu pai. Então você perceber, e esse para mim é um dos grandes milagres do casamento, não apenas do meu, mas no extrato como um todo das famílias. É como Deus, pela sua graça, permite que pessoas de origens diferentes, de histórias de vida diferentes, se tornem uma pessoa só debaixo da graça de Deus. Então, a Ana, para mim, é a expressão dessa bondade do Senhor. Glória a Deus por isso. Que bênção. Pastor, 29 anos de idade? 29. Eu vou falar... Decidi. Você viu, né? Meu e eu Deus. vou falar o que a Renata falou que ia falar. A Renata falou assim, que quando ela chegasse aqui, ela ia dizer assim... Você sabe que a Renata é nora do reverendo Hernandes, né? E ela brinca que é o novo Hernandinho que vem surgindo aí. Ela fala exatamente assim. Pra glória de Deus, novo príncipe. Principezinho. Oh, meu Deus. Que honra. Pastor, brincadeiras à parte, como é que se deu o processo de conversão no seu caso? Porque você é o primeiro convertido da sua família. O primeiro. Então, eu uso a expressão família disfuncional, mas que eu seja aí bem interpretado pelo nosso público. Eu amo a minha família. É a família que Deus me deu. Sim. Né? A gente não escolhe a família que nasce, a gente escolhe a família que forma. E a família que eu nasci e não escolhi, eu escolheria de novo. Eu os amo e fazem parte da minha trajetória. Meu pai já é falecido. Então, esse meu lar, ele foi protagonizado por uma série de problemas de consequência do pecado. Eu venho aí de algumas gerações de alcoólatras, pessoas envolvidas com prostituição, promiscuidade.
linhas espirituais bem diferentes da que eu professo hoje, e nasci nesse contexto. O meu avô, a quem eu muito amei e hoje amo em memória, ele passou por um processo de falência. Ele era um homem que construiu um grande patrimônio, mas por uma série de irresponsabilidades quebrou. E quebrou com um agravante. O filho dele, meu pai, era tetraplégico. Nossa. E tetraplegia é o resumo da história. A gente fala tetraplégico porque quando eu falo essa palavra, já subentende-se uma pessoa que não tem controle de nenhum movimento motor. Sim. Esse era o caso do meu pai. Agora, o tetraplégico raiz, ele não tem controle motor, mas também não tem sensibilidade. Por exemplo, se você der um soco aqui num tetraplégico, ele não vai sentir. Se você riscar um fósforo, ele perdeu a sensibilidade. O meu pai, conquanto não tivesse nenhum movimento, controle de nenhum movimento do corpo, ele não perdeu a sensibilidade. Ele continuou com os impulsos, com as terminações nervosas funcionando. Por um lado, isso foi bom, ele teve um filho, por vias naturais, eu. Mas por um outro lado... Filho único, pastor. Filho único dele, filho único. Presente de Deus, né? É, filho único. A medicina dizia que essa doença dele foi pós-parto. A medicina dizia que ele não viveria mais do que 15 e que não teria filhos. Morreu com 44 e eu tô aqui. Né? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Então, essa doença, ela de um lado... essa bênção, pode ter um filho por vias naturais. De um outro lado, ele morreu profundamente atrofiado e agonizando muitas dores, porque não era só um corpo sem movimento, era um corpo sem movimento que sentia muita dor. Essa era a situação do meu pai. Então, quando meu avô quebra, meu pai perde toda uma estrutura que tinha no tratamento da doença. Por exemplo, na adolescência do meu pai, meu avô ainda tinha o patrimônio dele, surgiu um tratamento na Alemanha que poderia facilitar a vida do meu pai. Foi o meu pai, toda a equipe médica dele, cuidadores para a Alemanha, numa perspectiva dessa. Pelos desígnios divinos, o ano que o meu avô quebrou de vez, falência sistêmica, foi o ano que eu nasci, 1994. Então eu já nasci numa família com esse cenário da doença, uma família que não conhecia Jesus e agora uma família com pobreza material. Nós nunca passamos fome. Deus mandou muitos sinais de graça. Mas eu tenho grandes lembranças da minha avó, que outrora foi uma madame dessas ricas, cozinhando um anguzinho lá disfarçado, porque não tinha dinheiro para carne. Sim. Então, foi uma mudança muito drástica. Então, vocês imaginem que o meu pai, antes dessa falência, tinha fisioterapeuta, tinha cuidador, tinha uma estrutura muito grande, perdeu tudo isso. Na minha infância, então, eu começo a ser cuidador do meu pai. O que é ser cuidador de uma pessoa com esse nível de limitação motora? Dar banho, escovar os dentes, coçar o cabelo. Barbear. Barbear. Homem, nós que somos homens, né, pastor? Barbear. Meu filho, meu olho está coçando. Né? Repito, Deus mandou muitos sinais de graça. Sempre que eu conto essa história, eu não quero parecer um vitimismo. Deus mandou muitos sinais de graça. Né? Não sou vítima de nada disso. Sim. Mas a minha infância foi assim. Então, procurei estudar. Então, eu estudava, trabalhava para pagar o transporte para poder estudar, cuidava do meu pai. As coisas foram evoluindo até que eu pude, no final da vida dele, retornar essa dignidade material. Louvado seja Deus, meu pai falece, tendo cuidador, tendo fisioterapeuta, né, como fruto da graça de Deus através do meu trabalho. Então, esse é o diagnóstico da família que eu nasci. Sim. Então, ninguém sabia o que era o evangelho. Sim. A minha tia bisa, quer dizer, a irmã da minha bisavó, olha o grau distante, era a pessoa mais próximo de mim que era crente. Fui passar umas férias com ela na roça e ela me levou numa escola bíblica de férias, EBF. Eu tinha 8 anos. Eu ia perguntar agora qual é a idade. E assim, né, pastor, desculpa até interromper um pouco, mas o que me chamou a atenção nesse momento foi passar as férias na roça e conhecer a igreja, a escola em si, a EBD. Exato. Né? O desígnio divino foi esse. E depois de uma aulinha de flauta, a professora fez uma chamada assim, né? Quem entende Jesus como Salvador? Eu falei, eu. Que legal. Com 8 anos. 8 anos. O chamado já estava, né, Di? Aí qual que é a coisa? A coisa curiosa é o seguinte, eu volto para Guarapari, acabou o conto de fadas das férias com a titia.
é aquela outra realidade. Lá ninguém entendia a necessidade de igreja. O que é igreja? Sei lá, o que é igreja? Então, titia saía do interior e ia aos domingos para Guarapari para me levar à igreja. Naquele tempo, nas estradas daquele tempo, ela já tinha quase 80 anos. Era coisa de 3 horas. Ela vinha domingo, 3 horas. Todos os domingos, pastor? Todos os domingos. Todos os domingos. Me levava para a igreja e voltava para participar da igreja dela à noite. Então ela encarava 6 horas de carro por domingo. Ela fez isso até eu me enturmar na igreja. E ter ela a convicção de que eu continuaria ali. Ela foi uma agente missionária Sem na sua vida. nenhuma. Com a pureza do coração e com Deus à frente, ela recebeu essa ordenança da parte do Senhor. E o que trouxe o Senhor aí nessa grandiosidade de ministração do evangelho, que temos um grande homem de Deus com apenas 29 anos, através da vida dessa tia. Glória a Deus. Maravilhoso, fantástico. Tenho uma grande gratidão por ela. Louvado seja Deus. Esse pastor. caminho que ela fazia tantas vezes. Faleceu sob os meus cuidados, já tem alguns anos, né? E essa igreja que ela me levava em Guarapari é a igreja que hoje eu sou pastor. Meu Deus! Olha só. Que coisa linda! Passados muitos anos. Olha o Sim. fio, né? O fio da... E aí, essa redireção, né, na sua vida trouxe para a sua família, de que forma isso atingiu a sua família também? Hoje, Edi, louvado seja o nome do Senhor, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos a Oh, Deus. glória a Louvado Deus. seja O meu Deus. pai, já eu como pastor, eu o batizei uma semana antes dele falecer. A minha avó, mãe dele, eu batizei já depois dos 70 anos. A minha mãe, depois dos 40, se entregou a Jesus. Devo batizá-la agora nas férias, quando eu for no Marabá. Ela mora no Pará. No Pará. Ou quando ela vier com os meus irmãozinhos, né, da família que ela constituiu para cá. E tá todo mundo com Jesus hoje. Glória a Deus. Louvado E a Ana, pastor? Onde é que a Ana entrou aí nesse caminho? Isso. Então, a Ana, minha primeira namorada, eu o primeiro namorado dela. Então a gente só conheceu um ao outro. Começamos a namorar no finalzinho da adolescência. Ela de uma outra realidade, pais crentes há muito tempo. Um grande tesouro. Já. Numa das internações do meu pai, né, nesse período ainda de profunda escassez, aqueles hospitais que a gente ficava no corredor, a Ana era a moça que levava para mim uma cadeira de praia para eu poder ficar no corredor do hospital do lado do meu pai. Nossa. E essa é a Ana. Esse é um presente do Senhor. Nos sua... conhecemos na igreja Sim. e na escola. A gente estudou numa mesma escola. E quando a gente estava aqui, né, tentando... nós vamos... É tanta coisa que a gente tem vontade de perguntar e de abordar em tão pouco tempo, mas eu acho que não cabe outra coisa que não seja, né, o maior desafio que a gente tem com relação às novas gerações, né? Como é que a gente atrai... A gente sabe que não é a gente que atrai, né? Mas como que nós, enquanto agentes, assim como sua tia, que o Bruno bem colocou, como é que a gente enfrenta esse desafio, considerando hoje que a gente tem uma geração jovem mais esquiva, mais hiperestimulada de informação, com acesso à comunicação torto, enfim, até a gente estava comentando um pouquinho antes aqui nos bastidores, com essa coisa da internet, a comparação, os sorrisos e que por trás se escondem tanta tristeza, tanto vazio. Como é que o senhor acha, pastor, que no meio de um desafio tão grande como esse, a gente alcança esses corações? Alcança, não. Eu tenho muito cuidado com isso, porque não é a gente que faz nada, né? Mas de que forma a gente pode ser agente neste processo, com relação ao desafio de ter para Cristo as novas gerações? Você sabe muito bem, né, dentro da sua profissão, que você é excelente nisso, que todo jovem, todo ser humano hoje tem 2 vidas, né? A que posta e a que tem de verdade. Verdade. Se nós formos avaliar as novas gerações, por exemplo, pelas redes sociais, nós estamos com as novas gerações melhores sucedidas da história do universo. Ninguém tem problema, ninguém tem crise, ninguém chora, feliz, tá todo mundo sorrindo. feliz, tá todo mundo em forma, tá todo mundo com dinheiro, é uma maravilha, todo mundo feliz no amor e tudo mais. Se você for olhar para as novas gerações como elas são de fato, nós nunca vivemos tanta crise. É verdade. Crise na identidade sexual, É verdade. crise na identidade familiar, crise vocacional, crise das mais variadas ordens possíveis.
E aí, nesse cenário conturbado de crise, a pergunta: como nós podemos ser instrumentos hábeis de Deus para alcançar essa turma, é uma pergunta absolutamente relevante. E eu parto do primeiro princípio, né? O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Paulo aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Sim. Nós precisamos estimular as novas gerações a amar as escrituras sagradas. Nós temos um problema muito grande porque a ética está sendo substituída pela estética. Às vezes nós queremos alcançar as novas gerações por uma estética e nós nos esquecemos da ética. Os jovens do passado, os jovens do presente, os jovens do futuro só terão a vida ressignificada pela ação do Espírito Santo através do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Sim. Não existe outro meio. Então hoje nós percebemos, infelizmente, uma preocupação muito grande pela estética litúrgica a fim de atrair a juventude. E atrai. E atrai. Eu dizia isso recentemente em uma igreja que eu estava ajudando. Você quer encher qualquer auditório de jovem, você faz isso com estalar de dedo. Coloca uma roupagem legal, chame um influencer, um cantor famoso, e você coloca 10 mil jovens, onde você quiser, de um dia para o outro. Sim. Quantitativamente. Agora, a nossa preocupação à luz do Evangelho de Jesus não é apenas com a quantidade, com a qualidade. A gente não quer jovem convertido a um padrão estético. A gente não quer jovem convertido a um estilo litúrgico. A gente quer jovem convertido ao Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior desafio. Falando em estética, né, pastor? Os jovens hoje, eles pedem um pouco, né? Porque hoje em dia, tudo que nós falamos, rede social, o Instagram e tudo, é voltado para essa estética. Mas assim, nós nos preocupamos como pais, que devemos mostrar a luz das Escrituras, como o senhor bem falou, né, Di? O que eu acho que está acontecendo hoje é exatamente isso, está ficando fora de moda, né? Aquilo que tá... A gente não vai mudar nunca a palavra é a palavra, é a verdade absoluta e acabou. Então, eu acho que a gente tá pisando meio que em ovos. Peraí, para eu não atender o desejo daquela geração, então eu vou mudar como tá. Não, gente, tá lá, nós mulheres, a gente tem que ser submissa, o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. É isso e pronto. E a paixão tem que ser pelo evangelho, né? Pela palavra. Pela palavra. Então, eu acho que o desafio nosso com relação a essas novas gerações é isso, porque é isso que o pastor falou. Eu faço eventos às vezes e é isso que ele falou. Você quer encher, você bota... É muito fácil. É assim, né? Só que aquilo não é sustentável, porque você sai dali, e eu sempre falo isso, na minha área profissional tem muito disso. Você pega um treinamento motivacional, bota 9 mil pessoas dentro de um auditório, você pode, você consegue, aquilo dura dias e depois acabou. Então, você tá fazendo um trabalho na mente, você não tá fazendo um trabalho de fato no espírito. Sim, né? sim. E acho que o pastor que anda por aí e tem... Nós somos, né? Pastor mais do que a gente, a nova geração. Sim, sim. E é legal ser a nova geração, não tá fora de moda, não é demodê, casar com a primeira namorada, ter a relação sexual depois do casamento, não é fora de moda. Na verdade, eu acho que isso é uma proteção do Senhor para conosco. É assim que o senhor enxerga, pastor? Absolutamente. E eu pego um recorte da sua fala, que é primorosa, e eu resumo da seguinte forma: é mais fácil mudar a teologia do que mudar a vida. É mais fácil mudar a teologia do que mudar o comportamento. Entre mudar a minha vida, mudar o meu comportamento, submeter a minha vontade ao crivo do Espírito e mudar a minha interpretação teológica, é muito mais fácil para qualquer um mudar a interpretação teológica. Você escreve um novo livro, você faz o que eles chamam hoje de hermenêutica contemporânea, e você deixa de mudar a sua vida. Não é esse o convite do Evangelho. Uma das maiores crises que nós enfrentamos hoje, enquanto nova geração, é o que eu chamo de crise de convicção. Eu creio que as novas gerações precisam receber do Espírito um derramar de convicção. Por quê? Porque nós passamos a vida toda num currículo do nosso espectro religioso, aprendendo as verdades essenciais da fé, e um dia esse menino vai para um banco de universidade.
E o professor diz algo contrário, com erudição, com retórica, com convencimento. Ele diz, não é verdade? É verdade, né? Ele se convence ali, né, pastor? Que coisa. O que é a falta? Falta de convicção. O evento não traz convicção. Sim. O próprio nome já diz evento, passa, é sopro. Evento. É verdade. E nós precisamos, olha, eu creio, estou convicto. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Isso não é fábula, isso não é alegoria, isso não é ilustração. Isso é a palavra de Deus, isso é a realidade. O mundo espiritual é muito mais real do que essa mesa que nos apoia. Sim. Então, é convicção, eu creio nisso. Eu creio que Deus enviou o seu filho por o ventre de uma virgem. Eu creio que ele criou um casamento, uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher. Eu creio que o padrão da divindade, o padrão do certo, do correto, do coerente, do saudável, é que as pessoas se casem sem conhecer uma outra integralmente no seu corpo. Sim. E que se faz uma só carne. Quantas pessoas eu recebo em gabinete pastoral que estão aí na sua juventude, já tiveram 3, 4, 5, 6 parceiros sexuais e que não entendem o vazio interior. É porque nós não somos só pedaço de carne, nós somos espírito. E as pessoas vão se pactuando umas às outras à luz do próprio desejo. Por quê? É mais fácil mudar a regra de crença do que a prática do comportamento. Então, eu creio piamente nas escrituras sagradas e creio que é isso que a gente precisa passar para as novas gerações. Teorias são muitas. Sob o ponto de vista sociológico, filosófico, todos perduraram por um tempo e saíram de moda. A Bíblia continua a mesma. Ontem, hoje e vai continuar. Ou seja, né, pastor? O evangelho não é um evento. Não é. Não é, Di? Não é. Não é um evento. Não A é. palavra de Deus é fato. Não é um evento. Não é um evento. E o desejo do coração é... Outro dia eu estava assistindo aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, e eu fui dormir chorando de soluçar. Sabendo que tudo aquilo, né, é drama, né, é um filme. E pensando que foi muito pior do que o que a gente vê ali, né? Então, assim, essa coisa da convicção é a oração do coração, do meu coração para minha filha, para o meu filho, né? Que seja isso mesmo, que nada, que um fundo musical não melhore o que o meu coração é convicto, né? Sim. Mas que o nada seja suficiente para que Jesus seja suficiente na minha vida. Então, eu acho que essa nova geração, a gente precisa, de fato... Temos que ter, né, estratégias para poder tê-los por perto, mas o evangelho precisa ser o pano de fundo. Perfeito. Precisa ser Olha que estratégia maravilhosa esse programa hoje. Veja, a nova geração, ela é superlativa, ela é privilegiada, é a geração com maior acesso à informação. Gente inteligentíssima. Você percebe hoje que as pessoas jovens já estão alçando lugares no mercado financeiro, em todos os espectros da ciência, das criações. Então, assim, é uma nova geração extremamente competente, privilegiada pelo acesso à informação, com uma gama de oportunidades. Eu lembro de um professor, um dos professores mais velhos que eu tive no seminário teológico. Ele dizia a luta que era para escrever um artigo, porque livro nem todo mundo tinha acesso, Nossa. internet não existia, a maioria das obras teológicas ainda não eram traduzidas, as mais importantes, para a língua portuguesa. Então, para escrever um artigo, ele precisava entrar numa fila de uma biblioteca, porque não tinha livro para todo mundo. Quando tinha um livro traduzido, amém. Quando não tinha, pegava na língua original, ele, sem domínio da língua original, arrumava um tradutor para, no final, fazer um artigo. Que trabalho. Hoje você baixa aplicativos que de forma lícita, legal, você tem acesso a comentários. Hoje o mercado editorial é vasto, é variado, vídeos e tudo mais. Então olha a facilidade para a produção de conteúdo. É verdade. Agora, naquele tempo, tinha a escassez do alimento. Você tinha que enfrentar a fila. Hoje não tem escassez do alimento. Hoje, com um clique, você tem... você baixa, eu paguei R$90 num app, que você clica lá e você tem o original do negócio. Sim, sim. Você acha lá as reminiscências prontas do original. Sim. Então, você tem muita comida. O que está faltando? Está faltando fome. Fome. É aí que entra a importância de nós basearmos, né, os nossos filhos, os nossos
ou quem nós pudermos alcançar, jovens, adolescentes, a realidade do Senhor, a realidade da palavra. Porque assim, como o senhor bem abordou, temos dois caminhos, né? O acesso à informação bom e o acesso à informação ruim. Então, cabe a nós, como pais, como entes queridos, como... né, Eu acho que o que falta hoje é isso. Falta a responsabilidade. Responsabilidade humana, né? Porque ela corre junto, a responsabilidade humana, ela corre junto com a soberania do Senhor, né, pastor? Perfeitamente. E nós temos um negócio que é maravilhoso, que é prático para nós. Porque, assim, a teoria é muito bonita, estudar é maravilhoso, o rigor teológico é maravilhoso, tudo isso é divino. Poder estudar, poder escrever, poder estar no ambiente acadêmico, isso é maravilhoso. É muito bom. Paralelo a isso, nós temos uma coisa que é impressionante. A prática comprova tudo que a gente vive. Não há outra experiência no universo que não seja o relacionamento com Cristo ressurreto que vá garantir uma vida saudável para qualquer pessoa. É verdade. Isso é prática. Tem muita gente que tem muito dinheiro, que tem acesso aos maiores prazeres da vida, aos melhores veículos, às melhores casas, às melhores festas, e estão com um vazio lá dentro. Tem muita gente que mora em palafita e é absolutamente feliz. Então, a prática comprova a nossa tese. É verdade. Só existe vida com o Senhor Jesus Cristo. Sim. É verdade. A experiência prova isso. A prática prova isso. Que o pessoal fica, né, os céticos, né? Mas me prove, ninguém nunca viu a Deus. Não precisa ver a Deus. Veja a transformação que Deus fez aqui na nossa vida. Louvado seja Deus. 3 improváveis. É verdade. Sim, pastor. Conheci agora um pouquinho Sim. da sua história. A sua igual, tem viu, acompanhado. Então, assim, 3 improváveis. Aí Deus faz. Então, assim, não é... Passa pelo crivo da experiência. É verdade. E fora do Senhor Jesus Cristo, ninguém vai encontrar vida plena. Pode ser doutor, pode ser mestre, pode estudar na melhor faculdade, pode dirigir o melhor carro, pode ter o maior salário. Não vai. Não vai. Exato. Você precisa experimentar Jesus. Nós louvamos a Deus por esse momento. Nossa, Eu que coisa linda. falo que uma coisa que na Bíblia assim, que eu amo demais, né, é quando a gente tem contato com a saudade da eternidade que Deus deixou no nosso coração. É tão legal viver assim, é o que o senhor colocou, é o que você colocou, pastor. É uma sensação de plenitude, apesar de qualquer circunstância. Vou dar um exemplo, eu tive um final de semana louco, 3 dias de hospital, meu pequeno tá doente. E enquanto você... Quando você olha pro teu lado, tanta gente se desesperando, a gente tá ali, não, Senhor, tá aqui meu filho, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas o melhor que eu posso é nada perto do que o Senhor pode fazer por ele. Então, eu acho que essa sensação de suficiência em Jesus é o que a gente tem vontade de enfiar na cabeça de todo mundo, né? De falar, não, é isso, acabou, não tem outro caminho. Não é a rede social, não é o dinheiro, não é o melhor lugar que você pode sentar, o melhor título que você possa ter. Não é nada disso, né? É simples. É simples, é isso. É você entender que a sua suficiência se basta nesse relacionamento. Quer ver uma coisa? Vocês sabem que o álcool numa família, assim, né? Como eu venho de algumas gerações de alcoólatras, esse alcoolismo ele nunca vem sozinho. Eu presenciei ao longo da minha infância muitas cenas de agressões, né? E eu lembro que tinha uma mesinha pequenininha na cozinha de um lugar que a gente morou, que quando começava esse cenário de agressão, inclusive meu pai tetraplégico, enfim... Eu ia para debaixo dessa cozinha, dessa mesinha. E eu posso fazer um corte na minha mente do dia que eu conheci Jesus para lá. Esse cenário demorou a mudar. Mas eu não estou falando de mudança de cenário, estou falando de mudança interior. Eu lembro que a última vez que eu fui para debaixo daquela mesinha ali, com medo, criança, vendo coisas muito ruins, eu lembro que eu pensei assim, mas eu não estou mais sozinho. Meu Deus. Eu não estou mais Que lindo, sozinho. pastor. Nenhuma outra experiência do mundo que não seja a experiência com Cristo ressurreto pode trazer isso na vida das pessoas. Nenhuma. A pessoa pode chegar no ápice da carreira sem uma experiência com Cristo ressurreto, é apenas uma pobre pessoa bem-sucedida. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Quando a gente olha para sua carreira, pastor,
Por que direito antes do chamado? Antes do Senhor me chamar, eu sonhava em ser advogado por um tempo e prestar um concurso. Tá. Esse era meu sonho. É comum as pessoas que passam por restrição financeira acelerar o processo de mudança de vida. Eu sempre quis mudar de vida, primeiro para dar uma dignidade melhor à vida do meu pai, né? Para minha família. Então, eu entendi o direito dessa forma. Amei o direito. Sou advogado apesar de não exercer. E era essa a minha convicção. Quando Deus me chama para o ministério, e aí eu estou separando da minha vivência como um crente, eu já era um crente em Jesus. Sim. Quando Deus me chama para o ministério, eu estava já na faculdade de Direito. Nossa. E aí veio a crise. Eu queria saber. Eu fiquei numa crise. A crise é, Senhor, eu devo largar e ir para o seminário ou posso fazer as duas coisas? Conciliar, né, pastor? Eu entendi Deus claramente me autorizando a fazer as duas coisas. Louvado seja Deus. Esse foi o entendimento que eu tive no meu coração. Entendo ser de Deus. Então me formei no direito e quando a minha igreja que eu sou pastor, me convidou para ser o pastor titular, aí é tempo integral. Não tem como você parcelar com outra atividade. As demandas da igreja lá. Não tem. Então hoje é exclusivamente o ministério. Tento me atualizar no direito, gosto, mas hobby. Que legal, né? Tem muito como bom, hobby direito. E pastor, lá na igreja, lá na sua igreja onde você preside, o que vocês fazem para essa molecada, assim? De que acampamento, é como aqui em Pinheiros, movimento, enfim. Como é que vocês trabalham a mente da molecada? Com as novas gerações, nós temos assim todo aquele conteúdo que uma igreja tradicional tem. Tá. Os adolescentes, os juniores, as crianças, os jovens, retiro, acampamento, acampa dentro, porque às vezes o acampamento é num sítio, às vezes a gente acampa as crianças dentro da estrutura da igreja. Que legal. Elas acham absolutamente divertido. Então tem toda essa história. Nós consideramos focar sempre no conteúdo. Sim. De um tempo para cá, nós temos investido muito nos espaços, o espaço da nova geração, para criar esse senso de identidade, que o jovem possa ver um local com a cara deles. Sim. Apesar de tudo aquilo que a gente falou sobre a estética, aqui ninguém está falando mal da estética. Claro. Não. Ela não pode se sobrepujar à ética. Como falamos, é necessário. Ela é pastor? importante. Então, esses investimentos... E uma coisa que tem funcionado muito bem conosco é levantar a liderança entre eles. Jovem segue o jovem. Já está tendo um senso de responsabilidade ali, né, pastor? Absolutamente. Hoje eu tenho exemplo, né? Exemplo assim. Hoje eu tenho um líder de jovens que é jovem, uma pessoa dedicada, consagrada, e que o pessoal olha e diz, isso é uma referência para mim, e tem meu cheiro, tem meu jeito. O que costumamos dizer lá em casa, minha esposa amada, Kátia, um beijo, meu amor, te amo. Ela sempre fala, nós sempre conversamos assim, né, os liderados são a cara do líder. Né? Então, assim, o senhor, como um pastor titular jovem, traz os jovens ali como também podemos dizer organizadores, né? Exatamente. Do grupo de jovens, liderando. Eu acho que é jovens. isso que ele então, colocou, levantar a liderança no grupo. Isso a gente sempre conversa em casa, isso é muito legal. Né? E claro, né, a gente não pode isentar a responsabilidade da família, né? Quando se tem a família lá dentro, né? A igreja não pode ser um lugar que você deixa teu filho no sábado pra você ir tomar um café e passear. Não é um passatempo, não é Exatamente. Então, acho que a nova geração, ela precisa dessa coisa da identidade mesmo que você colocou, pastor. Eu acho que a identidade, a gente até vai tratar esse tema na semana que vem, a gente vai falar sobre identidade. Ótimo. Porque hoje... Na sua opinião, existe uma grande crise de identidade dentro da igreja? Absoluta. Eu sempre tomei como verdade e tomo, para mim é uma diretriz ministerial clara, que a igreja ela é uma cooperadora do trabalho da família. Exato. A família não pode terceirizar para a igreja a responsabilidade. Então isso para mim é muito certo. Agora, conquanto isso seja muito certo, a gente precisa estar atento a outra realidade. Das inúmeras pessoas que chegam na igreja com uma família completamente disfuncional. Meu Deus. Isso vai aumentar. Não adianta, por exemplo, os meus pais, da época lá dos meus 8 anos, o pastor podia falar, olha, a responsabilidade é de vocês, tá? E aí?
Vamos fazer o quê? Fala, né, numa metrópole igual a gente está aqui hoje. Fala para a quantidade de famílias disfuncionais. Olha, o nosso papel é esse, a de vocês é esse aqui. Ah, tudo bem. É verdade. E pronto. Então a igreja ela precisa estar atenta a essas crises. Porque nós temos um grupo do nosso povo que são os filhos dos crentes. Louvado seja Deus. Sim. E que para esses você prega, você estimula e você cobra. Mas e a quantidade sem número? Porque o Espírito Santo está soprando. É verdade. Tem um avivamento na nova geração. Sim. Isso não é obra de uma igreja, isso não é obra de uma denominação, isso não é obra de um grupo de pastores, isso é o Espírito. O avivamento é produzido pelo Espírito. Sim. Eu acho interessante o senhor colocar isso, porque existe uma confusão do que é avivamento, né? Sem dúvida alguma. Avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nós somos participantes, o Criador é Ele. Então o vento está soprando e está chegando na igreja de vocês, na minha igreja, na sua igreja, pastor, que eventualmente nos ouve, nos assiste. Está chegando um monte de jovem de famílias completamente sem identidade. Sem identidade. Nós precisamos de um revestimento de poder, de discernimento e de atuação. Vai dizer para essas famílias que a obrigação é deles e não da igreja. Está dito, tudo bem. Vai seguir. Então nós precisamos de um revestimento de poder do céu para cuidar do sem número de gente da nova geração que vai chegar, alguns sem família. É verdade. Guiados pelo Outro Espírito. dia a gente gravou sobre feminismo, pastor, e a gente recebeu muita pergunta, tanto eu quanto a Renata. Como assim, vocês são antifeministas? Pessoas da igreja. Até a entrevistada trouxe lá um percentual de cristãs feministas, né? Mas pra gente que tá aqui é quase que surreal. O tema dela é não existe cristão feminista, não existe. E aí as pessoas abordam a gente nesse sentido. Mas como assim, né? Então, essa identidade, essa coisa da disfuncionalidade de fora, que vai permear dentro, tem que ser algo enxergado por nós pra gente poder tratar também. Sim. Porque, de fato, é muito difícil você lidar com essas questões que vêm de fora. Que para eles lá de fora, a gente aqui é um mundo paralelo à parte, submissão. Onde já se viu isso? Não faz muito sentido, né? Agora, você concorda comigo? Veja, o nível do nosso empenho de atuação, ele é diretamente proporcional à gravidade da demanda. Exato. Uma coisa é eu, como pastor, tratar aquele adolescente que está com uma crise profunda, que a gente precisa entender, respeitar e tratar, mas que é filho de pai e mãe crente. É verdade. Que já conhece desde o berço. A demanda está aqui. O meu esforço está aqui. Agora, vem para aquele rapazinho que chegou na igreja, de uma família toda disfuncional. O nível da demanda aumenta e o nível da minha responsabilidade e da minha energia de atuação é muito maior. É verdade. Porque eles estão tentando ressignificar a ideia de família. Eu acho a Bíblia tão acima, eu considero a Bíblia tão acima dessa discussão machismo, feminismo, misoginismo, patriarcalismo, ismo. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela equaliza, né? Ela equaliza. Ela foi inspirada pelo ser que criou a sociedade. Quem é que entende melhor a sociedade do que aquele que a criou? É o livro mais atual que temos, né, pastor? Mais atual que o Jornal de Amanhã, já dizia o grande pregador. É verdade. Sim. Sem dúvida. É verdade. Sim. Ela equaliza, ela ensina, ela dá base, né? A resposta tá ali. Aliás, falando de família, né? Vamos falar do nosso... Claro, vamos lá. Nós vamos falar agora do nosso apoiador, que está com a gente desde o início, né? A Qualicare. Qualicare, especificamente aqui para o Redireção, a gente tem o Viva Intense, que são 2 fragrâncias de sabonete líquido. Uma é de erva doce e uma é o Blooming, para mãos e corpos. E o apelo da Qualicare é a sua família protegida. Então, parceiros que têm como importante a obra de Deus, a gente precisa valorizar, né? Então, o Redireção, ele tem o cupom de desconto, Isso. Redireção. Redireção 10. Exatamente. E o site... O site, vamos lá, gente, é o vivaintense.com.br. E o Instagram é o @vivaintenseoficial. Você acessa lá o site e coloque Redireção 10, você terá desconto. Um abraço, muito obrigado, viu, o João Paulo? Muito obrigado aí pelo apoio.
Ei, Ale, E falando, Ale, Ale, muito obrigado, viu? falando de família, sua família protegida, a gente agradece de coração o apoio de vocês aqui no Redireção. E espectadores, vamos fazer valer aqui. Vamos fazer bom? valer, vamos Entra lá, comprar. acessa o site, compra. E esse daqui nós vamos mandar de presente pra Ana. Olha aí que legal. Esses dois aqui a gente vai mandar pra Ana. E Obrigado. a gente espera um dia entrevistar a Ana, eu, pastor, aqui, né? A Ana é assim Uau. também, pastor? Ela fala Olha, ou ela é mais A fechada? Ana, ela é uma mulher completamente sensível à direção do Espírito. No começo do nosso ministério, ela tinha uma timidez muito profunda. Ela não gostava nem de ir à frente da igreja. 5 anos depois, já está liderando um monte de coisa. Que legal. Esses dias estava falando para o grupo de meninas jovens. Então, Deus está conduzindo e ela está indo no vento. Costumamos dizer que é o tempo, né? Eu achei lindo o nosso ministério. É nosso, É. sem dúvida alguma. Muito bom. Olha, me arrepia. Muito o Sem nosso dúvida ministério. alguma. É nosso. Qual é a importância da esposa fiel ali do lado, pastor? Olha, eu vi isso de um pastor na minha época de seminarista. Ele dizia o seguinte: quando você for visitar uma igreja, isso marcou a minha vida. Vários aspectos são importantes. A teologia, a lisura com a escritura, tudo isso é prioritário, primordial. Mas ele disse, tem um aspecto que você precisa olhar naquela igreja. Você precisa olhar lá para a esposa do pastor. Não sei se ela está no primeiro banco, se está no último, não importa onde ela está sentada. Mas procura achar a esposa daquele homem e ver se ela tem brilho nos olhos. É o espelho. É o reflexo. Porque se ela tiver brilho nos olhos, essa é a igreja para você ficar. Ouvi isso quando eu era seminarista. E essa é uma das minhas grandes preocupações. Porque a esposa da gente é quem credencia o nosso ministério. É verdade. Nós demos uma entrevista aqui para o Bem Casados, da IPPTV. Sim, com o pastor E- Cris, com a Michele. E queridos, amados, Queridos. um abraço para eles. Beijão, pastor. E a Ana contou o testemunho. A Ana é dentista, formou-se numa excelente faculdade, ia muito bem num consultório, já com cargo de confiança. E no final do ano passado, Deus falou com ela assim: você vai largar, porque eu vou abrir algumas portas para o ministério de vocês e você vai precisar estar com seu marido. Ela me procurou e disse: entendendo o contexto do mundo que a gente vive, eu não opinei. Silenciei o meu coração. Por dentro, na torcida, né? Sim, claro. Igual- Não tem como, Eu né? silenciei. Eu falei, Ana, eu confio piamente na sua intimidade com Deus. Se você entender com clareza que é isso, louvado seja Deus, nós estamos juntos. E Deus confirmou. Então ela está integralmente comigo no ministério desde o final do ano passado. E tem sido um avanço extraordinário. Glória a Deus. É nosso. É nosso. Por uma questão, né, bíblica, denominacional, eu sou a figura que parece ali que estou dominicalmente no púlpito pregando. Mas eu estou sempre olhando para primeiro o banco e vendo se tem brilho nos olhos dela. Louvado seja Deus. É isso. Isso é o reflexo, é o espelho, como eu falei há pouco, né, pastor? Do seu ministério, do ministério dos senhores, de vocês, né? E hoje, assim, uma coisa que eu tenho muito na minha mente, somos muito jovens, né? Nosso coração, louvado seja Deus, com a gama de conselheiros que a gente tem, reconhecendo as nossas incapacidades, a nossa falibilidade, nosso coração vai ficando protegido. E uma coisa para mim é muito fundamental. Hoje Deus nos deu, assim, grandes oportunidades. Uma das primeiras vezes que eu tive a oportunidade de entrar num avião foi para ir para fora do país. Isso, há alguns anos, era inimaginável na minha história. Inimaginável conhecer tanto de lugar que a gente conhece. E mesmo quando a gente está sentadinho um do lado do outro, avistando a Torre Eiffel, eu sempre lembro que a Ana é a que levava cadeira de praia quando eu estava no corredor Lá no de um corredor. hospital. Isso me arrepia, pastor, porque a história passa um filme ali, né, pastor? Sem dúvida. E não estou querendo dar aquele discurso de vencer na vida, pelo contrário, eu sou ninguém. Agora, essa é a Ana. E é para essa pessoa que... Eu acho que, pra mim, tô emocionada aqui. Fica uma métrica, né? Eu já tinha isso comigo, eu acho que tem que ter, a esposa do pastor tem que estar ali. A gente tem que saber quem é, onde ela tá, né? E essa coisa do brilho nos olhos, porque senão, como é que você estaria servindo se o seu primeiro ministério
não estivesse sendo trabalhado, né? A Ana é seu primeiro ministério. Sem dúvida. Família, né? E é muito importante, irmãos, que a igreja saiba disso, né? Eu assumo uma igreja... O meu estado é um estado pequeno, né? A cidade de vocês tem 12 milhões de habitantes. O meu estado, nos 78 municípios, tem 3,8 milhões. Nossa. Então, a cidade de vocês é 4 vezes maior, 3, 4 vezes maior que o meu estado. A grande São Paulo passou de 23 milhões Sim, já, né? Sim. Então, as métricas de tamanho de igreja são bem diferentes. Então, a nossa igreja sempre foi uma igreja assim, bem relevante no estado. E eu a assumo muito jovem, sucedendo o meu pastor, que é um grande homem. Ministério ilibado, extraordinário, né? Eu com 23 anos, solteiro, eu já era noivo da Ana, mas noivo não é estado civil, né? Sim. Eu assumi a igreja em março, Importante, nós casamos em setembro, né? Assumi a igreja 17 de março de 18, casamos 8 de setembro de 18. E eu disse isso nas primeiras reuniões com o povo. Aí você imagina, né? Aquele colegiado, aquele conselho da igreja de gente madura e um menino de 23 anos sentadinho ali diante de um grande desafio. Eu disse para eles, né, que algumas coisas eram inegociáveis. Eu poderia, e como me submeto até hoje aos meus anciãos, nenhuma igreja prospera sem a bênção dos anciãos. Eu disse, uma coisa para mim é inegociável. A minha esposa, ela é a minha prioridade. Eu largo qualquer reunião com a pessoa mais importante do mundo que for, cancelo qualquer viagem, porque ela é Isso é uma lição. a prioridade. Uma lição. Ela é a prioridade. É uma lição. E fica aí para as novas gerações, né? Porque, gente, que eu tô emocionada mesmo, porque não tem assunto que mais aquece meu coração do que casamento, família, filhos, e também porque a minha história é de uma família disfuncional. Então, Sim. assim, eu luto hoje para que... Hoje a minha família é uma família funcional, né? Todos nós servimos a Cristo. Glória a Deus. E saber que seria tão mais fácil se fosse já funcional em Cristo desde o início, né? Então, ouvir um testemunho desse, do seu casamento e gente, a gente já tá fazendo apelo aqui pra ele, tá? A gente quer ele na nossa segunda conferência de mulheres. Sim, que legal. Vai ser fantástico. Já marca na agenda, pastor. Ao Eu vivo quero ainda. muito estar. Só tô dependendo da data que eu vou chegar. Sim. Viagem pra fora. Mas a gente tá orando, né? E agora, depois de ouvir isso, porque o tema é o papel da mulher na família. Ó, que esse ano. bênção. O pastor Arival colocou como tema esse ano. E é isso, a gente quer que as novas gerações sejam contaminadas de verdade. Por isso que a gente sente, né? De servir a Deus, sabendo que a gente é raiz, a gente veio lá do pecado, vai dar ruim mesmo. Mas que maravilhoso é, como nova geração, dizer, gente, casar é legal, ter filho é legal, servir a Cristo em família é legal, né? Não tem nem mais o que falar depois disso, Não. né? Casar abre Não uma tem. porta de provisão do céu. Sim. Uma das grandes tristezas que eu identifico com os meus jovens lá é que eles estão esperando ter uma vida pronta para casar. Eu vou casar depois do Não mestrado, vai. doutorado, eu tenho que comprar uma casa, mas essa kitnet tá pequena, eu tenho que comprar uma casa maior. Com esse carro eu não posso casar. Não, a gente constrói juntos. Não tem coisa mais deliciosa do que celebrar as conquistas. É verdade. E a gente celebra cada dia, né? Cada dia, a gente tá lá reformando a nossa casa, é uma dificuldade aqui, Sim, é um pastor. fornecedor que atrasa ali, e aí a gente fica triste junto, daí a pouco a gente se alegra junto. Isso é a vida. Vou pegar esse gancho também, que está acontecendo isso comigo também agora, né? É coisa do dia a dia mesmo. Estamos construindo lá também, Mas reformando, isso é ampliando. vida, E assim, temos as dificuldades, mas estamos ali juntos. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelo casamento, que a partir desse casamento, Deus me direcionou a ser um missionário aqui na IPP TV. Deus me conduziu para cá, pastor. Através também. Foi a cruz, foi a graça do Senhor. Foi o Senhor e depois a minha esposa. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, nossos testemunhos batem. Exatamente. Né? E hoje eu louvo a Deus pela família funcional que eu tenho também, através da graça do Senhor. Que honra, que bênção. E vamos falar do Jeff? Vamos falar do Jeff. A gente tem parceiro internacional aqui. Esse aqui é dos Estados Unidos, hein? Ele é de Massachusetts. Vou até ler, viu? Porque, Jeff, um querido, um abraço. O Jeff Batts é ministro de louvor há 26 anos de experiência com áudio. E desses 20 anos são dedicados à igreja. Você, membro de igreja, pastor, membro do Ministério de Áudio,
contrate o Jeff Bastos. Ele vai dar um pouquinho do testemunho dele, aí vai passar um vídeo. Chama o vídeo pra gente. Fala, Jeff. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Bora lá, então, Bora. né? Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, você acredita? Mas já? Rápido, Passou né? muito E eu tava um rápido. pouco preocupado, Edi. Eu falei, o que eu falei, né, pastor? Eu falei, gente do céu, o que nós vamos... Cadê, cadê as pouco perguntas? tempo. Mas passou pouco rápido. tempo. E eu tô aqui hoje como um step e creio que... Eu quero falar um pouquinho de 3 pontos que eu li, que o pastor colocou e que eu achei muito interessante, que é porque na igreja aprendi que a imperfeição é fator humano. Porque concluí que nenhuma outra comunidade do mundo se organiza na forma de um corpo. O corpo é vivificado pelo sangue do Cristo, revestido pelo Espírito e guiado pelo Pai das luzes. Comunidade protegida por Ele, noiva dele, comunidade que constrói, reconstrói, vive, ama, encaminha e abençoa. E porque já surgiram muitas teorias, movimentos e bandeiras, e mesmo assim a igreja continua erguida. Esses 3 pontos foram colocados pelo pastor num post dele que eu achei muito interessante. Sim. Então, para encerrar, eu queria falar um pouquinho da igreja, pastor. De nós enquanto igreja, né? Acreditar nesse... Eu até outro dia comentei que a pandemia trouxe um pouco de crise de identidade, né? De vivência em comunhão. Eu creio que agora a gente está voltando para o movimento de novo, porque é igual a brasa fora do braseiro, ela vai esfriar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, pastor, sobre a igreja. O que para você, nós, enquanto cristãos... podemos fazer para que a igreja continue viva, né? A igreja de Jesus, eu sou fascinado pela igreja, por algumas razões. Primeira delas, a igreja foi fundamentada sobre o próprio Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, mas que se transformou na nossa pedra angular. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. E não há nenhum projeto do Cristo que seja um projeto fracassado. Então a igreja nunca vai deixar de existir. O segundo aspecto é que a igreja, ela é o padrão ideal de sociedade. O que é a igreja? A igreja é a sociedade segundo Deus. Terceiro, o povo precisa de ajuntamento. Nenhum ser humano é uma ilha. O autor, aos Hebreus, né, seja ele quem for, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Está se aproximando o dia do Senhor. A gente precisa estar junto. Sim. Agora, eu escrevo nesse texto que, de fato, a igreja é um ambiente de vulnerabilidade, porque pessoa é pessoa, gente é gente. Eu gosto da ilustração dos porcos espinhos. Na era glacial, uma sociedade de porcos espinhos tinha 2 opções. Primeiro, afastarem-se e morrerem sucumbidos na frieza e no gelo. Segunda opção, ficarem juntos. O espinho de um entrando no outro, mas aquecidos e vivos. Meu Deus. Isso é igreja. Fantástico. Você pode viver longe e morrer na frieza. Você pode viver perto, um espinho ali, porque a igreja é lugar de gente, É verdade. E gente é imperfeito? mas aquecido e vivo. A igreja é isso. A igreja local é a esperança da humanidade. Onde tem igreja, tem uma porta de esperança aberta. A igreja, eu sou de uma cidade pequena, a igreja é redutora de criminalidade. Onde você abre uma igreja, o crime ao entorno diminui. É verdade. A igreja é porta-voz de esperança, de respeito. A igreja chega onde o Estado não consegue chegar. A igreja não é opositor e nem concorrente do Estado. A igreja faz o que o Estado não consegue fazer. Tudo que o Estado pode fazer por um ser humano vai acabar no cemitério. O nosso papel continua além do cemitério. Ai, que lindo. Olha isso. A igreja de Jesus é a esperança da terra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Não existe plano imperfeito para o nosso Senhor. Não. E é dele. É dele. É Tudo pra que ele faz dura para sempre. Amém. Louvado seja Lindo Deus. isso, Lindo, né? lindo. Que o lindo. governo, o que o Estado pode fazer, termina no cemitério. Que a igreja pode fazer, vai... Nunca havia pensado nessa colocação.
Nunca. Não, ele tem algumas. A gente foi no encontro do pastor Hernandes lá, Luz para o Caminho, que teve uma ali que mudou a minha vida, assim. Que as tragédias, elas podem reorganizar a vida. Sim, números 12 que eu expus lá, né? Exatamente. E Fantástico. é isso, né? Fantástico. Quando a gente olha para as tragédias da nossa vida, né? Que não viemos de berço cristão, se não fosse elas, a gente não estaria aqui, né? Não. Pastor, muito obrigada. Muito obrigado, que pastor. bênção, dá Bênção, vontade de bênção. ficar ouvindo, assim, sabe? Aonde a gente vê lá pastor Rafael Abdala, a gente corre. Vai no É verdade. casamento, vai no encontro Luz para o Caminho, e a gente sabe que você devolve essa glória para Deus. Isso é o mais lindo do teu ministério, né? E que Deus continue abençoando, abrindo portas. Ana, a gente quer muito te conhecer, Ana, a gente quer te trazer aqui pro Redireção. A gente promete que aqui é de boa, é tudo assim, É bem leve, tranquilo, bem solto. leve. Bem Mas a gente quer. E a gente deseja do fundo do nosso coração que você se multiplique em vários aí, porque muita gente precisa te ouvir. E que bom pela internet neste caso, porque a gente pode ouvir os sermões. O pastor é da Igreja Batista de Guarapari. E a gente consegue ouvir os sermões de lá. Então, assim, gente, bebam desta fonte, tá? Bebam desta fonte. Muito obrigada, pastor. Eu agradeço o carinho, a honra, reitero aqui o meu respeito pela IPPTV, pelo pastor Ival, pastor Hernandes, pela essa obra missionária. Obrigado. Eu estou aqui num campo missionário. Isso, né? Um pastor. estúdio lindo, uma Somos todos estrutura missionários. maravilhosa, mas um campo missionário. Obrigado de coração pela honra. Eu estou Obrigado. muito honrado e feliz. Obrigado, Obrigada. pastor. E até o Muito próximo, obrigado mesmo. tá, Até o pastor? próximo. Deus quiser, venham com a próxima Ana. parte. E- Louvado seja Deus. O convite já tá feito aqui. E, gente, pra vocês, um beijo e até o próximo. Tchau, gente. Redireção. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.